Talvez você já tenha passado por isso. Descobre o poder da palavra, começa a fazer decretos, afirmações, tratamentos. Nos primeiros dias, se sente forte, quase invencível. A frase sai da sua boca com convicção. O peito abre, a mente se enche de possibilidade. De repente, você finalmente sente que encontrou a chave que faltava para mudar sua vida financeira. Só que o tempo passa. A conta vence. O dinheiro que você esperava não entra. A mensagem do banco chega, o boleto aparece, alguém te cobra. E sem perceber, aquela mesma frase que antes parecia fé vira quase um pedido desesperado. Você repete as declarações, mas agora com um nó na garganta, com o corpo tenso, com a sensação de que, se aquilo não funcionar rápido, tudo vai desmoronar. É como se por fora você estivesse dizendo: eu sou próspero, a riqueza flui para mim. Mas por dentro, a frase real fosse: eu estou desesperado. Isso precisa funcionar agora, senão eu estou perdido. O som é de fé, mas o campo emocional é de medo. E é esse descompasso, esse atrito interno, que Emma Curtis Hopkins enxergava com uma clareza cirúrgica. Emma observou esse movimento em muitos alunos. Pessoas sinceras, dedicadas, cheias de boa vontade, que aprenderam a declarar a verdade, mas que, no fundo, ainda estavam declarando a partir da carência. Não importava o quão bonita fosse a frase. Não importava o quanto parecia espiritual o discurso. A energia por trás ainda era de ansiedade, de pressa, de urgência, de dúvida. E para ela, isso tinha um nome simples. Não é o estado de saber. É o estado de pedir. Hoje, neste vídeo, a proposta é muito específica. Sair desse lugar de pedido ansioso e entrar num estado completamente diferente que Emma Curtis Hopkins chamaria de saber tranquilo. Não é um saber arrogante, que tenta controlar tudo. Não é um saber frio, que se finge de desapegado enquanto por dentro está em pânico. É um saber silencioso, estável, que nasce da certeza íntima de que a substância divina já está operando, mesmo quando a aparência ainda grita o contrário. Ao longo dos próximos 30 minutos, você vai entender que o problema não é a frase que você declara, não é a técnica, não é a quantidade de vezes que você repete a afirmação. O ponto crucial é o lugar interno de onde você fala. A mesma frase, dita em dois estados de consciência diferentes, produz resultados completamente diferentes. Uma é como bater a porta do lado de fora, pedindo para entrar. A outra é falar de dentro da casa, com a porta já aberta, sabendo que a mesa já está posta. Então, antes de avançarmos, faça um pequeno check-in interno. Pense numa afirmação de prosperidade que você costuma usar. Pode ser algo simples como: eu vivo em um universo de abundância, ou a riqueza flui para mim naturalmente. Agora, em silêncio, repita essa frase dentro de você. Sinta o que acontece no seu corpo. Observe sem julgamento. Vem paz ou vem aperto? Surge confiança ou surge um porém escondido? Um tomara que seja verdade. Essa sensação é a janela para o estado de consciência de onde você tem declarado. Se ao repetir a frase você sente tensão, pressa, urgência, isso não é fracasso. Isso é informação. É seu sistema te mostrando honestamente onde você está agora. E é a partir desse ponto real, não de um ideal imaginário, que o ensinamento de Emma Curtis Hopkins começa a funcionar. Porque ela não trabalhava com fantasia espiritual, ela trabalhava com verdade. E a verdade sempre começa pelo reconhecimento honesto do estado atual da consciência. Emma Curtis Hopkins nasceu em 1849 e se tornou uma das figuras mais influentes do movimento Novo Pensamento, embora seu nome tenha sido largamente esquecido. Ela foi chamada de a Mestra dos Mestres porque treinou praticamente todos os grandes líderes espirituais que vieram depois dela. Ernest Holmes, fundador da ciência da mente, Charles e Myrtle Fillmore, fundadores da Unity, e muitos outros. Hopkins começou como estudante de Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã, mas logo desenvolveu sua própria abordagem, mais prática e acessível.
Enquanto Ed focava principalmente em cura física, Hopkins expandiu os ensinamentos para todas as áreas da vida: prosperidade, relacionamentos, propósito, paz interior. Ela abriu sua própria escola em Chicago, o Seminário de Metafísica Cristã, onde formou centenas de professores. O que tornava Emma única era sua combinação de rigor espiritual com compaixão humana. Ela não aceitava meias-verdades ou pensamento positivo superficial. Para ela, verdade era absoluta. Deus é princípio, bem absoluto. E qualquer coisa que negue a perfeição divina, seja doença, pobreza ou medo, é ilusão a ser rejeitada. Mas, ao mesmo tempo, ela entendia profundamente a condição humana, a luta real das pessoas, e oferecia caminhos práticos e gentis para a transformação. Nos próximos minutos, vamos explorar 3 movimentos essenciais. Primeiro, entender por que declarar com ansiedade não cria riqueza duradoura. Segundo, compreender o que é esse estado de saber tranquilo de que Emma falava. E terceiro, entrar em práticas simples para começar a transitar, pouco a pouco, do pedir para o saber, do medo para a confiança, da contração para a abertura que atrai riqueza. Emma Curtis Hopkins ensinava algo que parece contraintuitivo. Quanto mais você precisa que algo aconteça, menos provável é que aconteça. Isso não é crueldade cósmica, é lei espiritual. A ansiedade é literalmente fé no problema, não fé na solução. Quando você declara com ansiedade, você está simultaneamente afirmando 2 coisas opostas. Estou dizendo que há abundância, mas estou sentindo que há falta. E o universo, ou a mente universal, como Hopkins chamava, não responde às suas palavras, responde à sua consciência dominante. Sua consciência é o campo magnético invisível que atrai experiências correspondentes. Se sua consciência é de falta disfarçada de afirmações positivas, você atrai mais situações que confirmam a falta. Pense assim: imagine um ímã coberto com papel dourado. Por fora parece ouro, mas por dentro continua sendo ímã. Ele vai atrair ferro, não ouro, independente da aparência externa. Suas afirmações são o papel dourado. Sua consciência profunda é o ímã real. E é ela que determina o que você atrai. Hopkins via a ansiedade como fé deslocada, fé no medo ao invés de fé em Deus. Ela dizia: não há poder no medo. Deus é o único poder. Mas para a maioria das pessoas, essa frase soa como conceito abstrato, não como experiência vivida. Como você pode sentir que Deus é o único poder quando o banco está ligando cobrando? Como você pode não ter medo quando a conta está vencida? A resposta de Hopkins era radical. O banco, a conta, a cobrança não têm poder nenhum, exceto o poder que você dá a eles através da sua atenção ansiosa. Eles são aparências temporárias, não realidades absolutas. A realidade absoluta é que a substância divina é infinita, presente agora, e já contém toda a provisão necessária. Se você reconhece essa verdade profundamente, sem duvidar, sem vacilar, a forma externa começa a corresponder. Mas se você olha para a forma externa e deixa que ela dite sua consciência interna, você inverteu a ordem criativa. Você está deixando o reflexo criar o objeto, ao invés do objeto criar o reflexo. E por isso, nada muda. Então, o que é esse estado de saber tranquilo? Hopkins descrevia como uma quietude interior, um lugar de certeza silenciosa onde você simplesmente sabe que o bem já está feito. Não porque você forçou, não porque você mereceu, mas porque é lei espiritual. Deus é bem absoluto. Você é expressão de Deus. Portanto, o bem é sua natureza. Esse saber não precisa de provas externas para se sustentar. Ele existe independente das circunstâncias. É como o sol que sempre brilha, mesmo quando está nublado. As nuvens não afetam o sol, apenas bloqueiam temporariamente sua visibilidade. Sua verdadeira natureza próspera é como o sol, sempre presente. As dificuldades financeiras são apenas nuvens temporárias. Hopkins ensinava que esse estado não se conquista através de esforço mental. Você não força sua mente a acreditar em algo que parece falso.
Ao invés disso, você remove sistematicamente as crenças que negam a verdade. Ela chamava isso de negações. Você nega poder à aparência de falta. Você nega a realidade ao medo. Você nega a autoridade à opinião coletiva sobre escassez. Cada negação é como remover uma camada de sujeira de um vidro. O vidro não precisa se tornar transparente. Ele já é transparente. Você só precisa remover o que está bloqueando a luz. Sua consciência já é abundante em essência, porque é una com a consciência infinita. Você só precisa remover as crenças que bloqueiam essa verdade. Quando Hopkins dizia, declare sem ansiedade, ela não estava pedindo para você fingir calma enquanto está em pânico por dentro. Ela estava apontando para um estado real de consciência, onde a ansiedade simplesmente não existe, porque você reconheceu que não há nada a temer. Não há nada a temer porque tudo é Deus. E Deus, sendo bem absoluto, só pode haver bem. Isso parece simplista para a mente lógica. Mas Hopkins não estava falando para a mente lógica. Ela estava falando para a consciência espiritual, aquela parte de você que está além do raciocínio, além da dúvida, além do medo. Aquela parte que simplesmente sabe. E aqui está uma distinção crucial que Hopkins fazia. Pedir implica que você não tem e alguém ou algo externo precisa te dar. Declarar implica que você reconhece o que já é verdade e está trazendo isso à consciência presente. Quando você pede com ansiedade, você está reforçando a crença de separação. Eu estou aqui carente, Deus está lá distante e preciso convencê-lo a me ajudar. Mas quando você declara do estado de saber, você está reconhecendo unidade. Não há separação entre mim e a fonte de toda provisão. Portanto, o que é verdade de Deus é verdade de mim. Não há falta na mente de Deus. Logo não pode haver falta na minha mente, que é uma com Deus. Veja que isso não é arrogância. É exatamente o oposto. Arrogância seria dizer, eu sozinho, como ego separado, sou poderoso. Hopkins estava dizendo, o ego separado é ilusão, só Deus é real. E eu sou manifestação de Deus, não uma entidade à parte. Quando você entende isso, não há mais necessidade de ansiedade, porque não há mais separação para temer. Hopkins usava o termo prática mental científica para descrever seu método. Científica porque seguia princípios precisos, não capricho divino. Mental porque operava no nível da consciência, não da ação física primeiro. E prática porque não era teoria abstrata, era aplicação concreta. Ela ensinava seus alunos a praticarem tratamentos espirituais diariamente. Um tratamento não é uma súplica, é um processo sistemático de alinhar a consciência humana com a verdade divina. Você começa reconhecendo que só existe um poder. Depois reconhece que você é expressão desse poder. Então declara a verdade específica para a sua situação. Depois agradece como se já tivesse recebido. E finalmente solta completamente, confiando na lei espiritual. O ponto crítico é o soltar. Se você faz todo o tratamento, mas depois fica ansiosamente checando se está funcionando, você desfez o tratamento. Porque a ansiedade de checar mostra que você não realmente soltou, não realmente confiou. Você ainda está no controle, ainda está duvidando, ainda está separado. Vamos agora entrar em práticas concretas. A primeira é a negação espiritual que Hopkins ensinava. Isso soa estranho para muitos, mas é extremamente poderoso. Negação não é negar que problemas existam na aparência. É negar que eles tenham poder real, natureza permanente ou origem em Deus. Por exemplo, você olha para sua conta bancária e vê números que te assustam. A prática da negação seria: eu vejo esses números, reconheço essa aparência, mas eu nego que ela seja a verdade final sobre minha vida. Eu nego que ela venha de Deus, porque Deus é abundância infinita. Eu nego que ela seja permanente, porque só a verdade divina é eterna. Eu nego que ela tenha poder sobre minha paz, porque minha paz vem de Deus, não de circunstâncias. Você não está fingindo que a situação não existe. Você está destituindo ela do poder que parecia ter. Hopkins dizia que enquanto você aceita a aparência negativa como real e poderosa, você a mantém. Quando você nega que seja absoluta, você começa a dissolvê-la.
Isso funciona porque sua atenção focada, carregada com crença, é literalmente criativa. O que você foca com crença, você energiza e perpetua. Se você foca na falta com crença de que é real e poderosa, você cria mais falta. Se você foca na verdade da abundância, com crença de que é real e poderosa, você manifesta a abundância. Hopkins era categórica. Depressão é mentira dos sentidos. Ansiedade é fé deslocada. Falta é ilusão. Não porque sua dor não seja real como experiência, mas porque tem origem em crença falsa, não em verdade divina. E quando você muda a crença na raiz, a experiência muda como consequência. Pratique isso. Escolha uma situação financeira que te traz ansiedade. Agora diga em voz alta, com convicção: eu nego que essa situação tenha poder sobre mim. Eu nego que ela seja permanente. Eu nego que ela defina minha realidade. Eu nego que ela venha de Deus. Observe o que acontece em você ao declarar isso com firmeza. Geralmente há um alívio, um espaço que se abre. Depois da negação, vem a afirmação. E aqui, Hopkins era muito específica. Não afirme o que você quer ter no futuro. Afirme o que já é verdade em Deus agora. Ela ensinava o que chamava de as 5 afirmações fundamentais que alinham a consciência humana com a mente divina. Primeira afirmação: existe apenas uma presença, um poder, uma substância, e isso é Deus, bem absoluto. Ao afirmar isso, você remove o poder que estava dando às circunstâncias negativas. Elas não podem ser poder, porque só existe um poder. Segunda afirmação: eu sou expressão dessa única presença, não separado dela, não inferior a ela, mas manifestação dela. Isso destrói a crença de indignidade. Se você é a expressão de Deus, como pode ser indigno? A indignidade seria chamar Deus de indigno. Terceira afirmação: portanto, o que é verdade de Deus é verdade de mim. Deus é abundância infinita. Logo, abundância infinita é minha natureza real. Não algo que preciso ganhar, mas algo que preciso reconhecer. Quarta afirmação: todo o bem que busco já está presente na substância invisível, aguardando apenas meu reconhecimento para tomar forma visível. Isso remove a ansiedade da espera. Você não está esperando que algo seja criado. Está apenas aguardando que o já criado se torne visível. Quinta afirmação: eu sou grato agora pela manifestação perfeita da verdade que declarei. Gratidão antecipada não é técnica de manipulação. É reconhecimento de que no nível espiritual já está feito. A forma física é apenas questão de tempo. Hopkins insistia: declare essas verdades não como esperança, mas como fato. Não com a energia de quem suplica, mas com a certeza de quem sabe. Sua declaração não cria a verdade. Sua declaração reconhece a verdade que sempre existiu. Agora, vamos unir negação e afirmação num tratamento espiritual completo para a prosperidade, do jeito que Hopkins ensinava. Este é um processo estruturado que você pode fazer diariamente, de preferência pela manhã antes de começar o dia e à noite antes de dormir. Comece encontrando um lugar tranquilo. Respire fundo algumas vezes para centralizar-se. Então, comece o tratamento. Primeiro passo: reconhecimento. Existe apenas uma presença e um poder no universo, e essa presença é Deus, bem absoluto, mente infinita, substância ilimitada. Não há outro poder, não há presença oposta, não há força que rivalize. Só Deus é real. Segundo passo: unificação. Eu não estou separado dessa presença. Eu sou o ponto focal dessa consciência infinita. Onde eu estou, Deus está. O que eu sou é manifestação do que Deus é. Não há separação real, apenas ilusão de separação. Terceiro passo: negação. Portanto, eu nego poder a qualquer aparência de falta. Eu nego realidade a dívidas, escassez, limitação financeira. Eu vejo essas aparências, mas nego que venham de Deus, que sejam eternas, que tenham autoridade sobre mim. Não há falta na mente de Deus, logo não há falta real na minha experiência. Quarto passo: realização. Eu declaro que a substância infinita de Deus está presente agora como toda a riqueza que necessito. A provisão já está feita na realidade invisível. Portas se abrem,
Oportunidades aparecem, recursos fluem. Eu sou canal aberto para a abundância divina. Meu bem me busca tanto quanto eu o busco. Quinto passo: gratidão. Eu sou profundamente grato pela manifestação perfeita dessa verdade. Agradeço agora, antes de ver a forma, porque sei que a lei espiritual é infalível. Como declarei alinhado com a verdade divina, está feito. Sexto passo: liberação. Eu libero completamente esse tratamento à lei perfeita. Não tenho ansiedade sobre como ou quando vai se manifestar. Confio totalmente. Solto totalmente. Está feito. E assim é. A chave aqui é o estado emocional durante o tratamento. Hopkins dizia que quanto mais intensa espiritualmente e sim emocionalmente for a certeza do praticante, mais certa e permanente é a cura ou manifestação. Mas atenção, emocionalmente intensa não significa desespero. Significa convicção profunda, sentimento genuíno de fé. Fazer um tratamento pela manhã é importante. Mas Hopkins ensinava que você precisa viver do estado de saber ao longo do dia inteiro. Como fazer isso quando circunstâncias desafiadoras aparecem? Como manter o saber tranquilo quando o mundo grita o contrário? Primeiro, Hopkins recomendava vigiar seus pensamentos, não obsessivamente, mas conscientemente. Quando você pega sua mente indo para a preocupação financeira, você gentilmente, mas firmemente a redireciona. Não há nada a temer. Só Deus é real. Deus é minha provisão. Segundo, evite conversas de miséria. Sabe aquelas conversas onde todo mundo reclama da economia, da crise, de como tudo está difícil? Hopkins dizia que cada vez que você participa, você reforça a consciência coletiva de escassez. Não se trata de ser alienado. Trata-se de não dar poder a essas coisas através da sua concordância constante. Terceiro, pratique generosidade mesmo quando parece que não tem o suficiente. Generosidade não precisa ser dinheiro. Pode ser tempo, atenção, um sorriso, uma palavra gentil. Mas o ato de dar, de fluir ao invés de contrair, quebra a consciência de escassez. Você está literalmente demonstrando para si mesmo que confia na fonte infinita. Quarto, agradeça pelas pequenas abundâncias. Hopkins ensinava que gratidão pelo que você tem abre portas para receber mais. Não porque você está bajulando o universo, mas porque gratidão é reconhecimento de abundância presente e o que você reconhece, você multiplica. Quinto, lembre-se que seu trabalho não é forçar a manifestação. Seu trabalho é manter a consciência alinhada com a verdade. A manifestação é trabalho da lei espiritual. Você planta a semente através da sua declaração consciente. Você rega através da sua fé mantida. Mas quem faz a semente germinar e crescer é a vida invisível. Agora entenda os sinais de que você está no estado de saber. Como você sabe se realmente entrou no estado de saber tranquilo ou se ainda está apenas fingindo? Hopkins identificava sinais claros. O primeiro e mais óbvio sinal é paz interior. Não uma paz forçada, onde você reprime a ansiedade, mas uma quietude genuína, onde simplesmente não há medo. Você pode olhar para a situação desafiadora e sentir calma. Não porque está negando o problema, mas porque reconheceu que só Deus tem poder real. O segundo sinal é que você para de checar compulsivamente. Quando você está ansioso, você confere a conta bancária 10 vezes por dia, esperando magicamente que tenha mudado. Quando você está no saber tranquilo, você faz o que é prático fazer, mas não fica obcecado em verificar resultados. O terceiro sinal é que você naturalmente se torna mais generoso. Não por esforço, mas porque escassez não parece mais real. Você compartilha mais livremente, ajuda mais naturalmente, flui mais facilmente. Isso é evidência de que a consciência de abundância está se estabelecendo. O quarto sinal é que oportunidades inesperadas começam a aparecer. Uma ideia surge, um contato aparece, uma porta se abre. Hopkins dizia que isso não é coincidência, é correspondência. Quando sua consciência muda, você se torna ímã para experiências correspondentes à nova consciência. O quinto sinal é que você sente que cada palavra que diz é uma bênção,
Cada pensamento é uma oração. Você naturalmente quer pensar pensamentos elevados porque entendeu que sua mente é templo onde Deus habita. Não por obrigação religiosa, mas por reconhecimento de que sua consciência é sagrada e criativa. E o último sinal, talvez o mais profundo, você para de se sentir separado. A sensação de estar sozinho lutando contra o mundo dissolve. Você sente, sem precisar racionalizar, que está sendo cuidado, guiado, sustentado por uma inteligência infinita que conhece seu bem melhor que você mesmo. Hopkins era realista sobre a jornada. Ela sabia que você não vai acordar amanhã no saber tranquilo permanente depois de fazer um tratamento. É um cultivo gradual, uma prática diária. Alguns dias você vai sentir forte, outros dias a dúvida vai voltar. Isso é natural. O importante é não desistir quando a dúvida aparecer. Não use a dúvida como evidência de que não funciona. Use como informação. Aqui está um lugar onde ainda acredito em separação, onde ainda dou poder à aparência. E então, gentilmente, faça o trabalho de novo. Negue poder àquela crença. Afirme a verdade. Retorne ao centro. Hopkins recomendava começar e terminar cada dia com reconhecimento da verdade. Antes de olhar o celular, antes de checar notícias, antes de mergulhar em problemas, você deliberadamente coloca sua mente na presença de Deus, na realidade da abundância infinita. E à noite, antes de dormir, você revisa o dia não pelos problemas, mas pelas evidências da graça operando. Ela também ensinava que você deve ter momentos ao longo do dia onde para e se reconecta. Mesmo que por 30 segundos. Respira fundo e lembra. Só Deus é real. Só Deus tem poder. Eu sou uno com essa presença agora. Isso funciona como reinicialização do seu sistema operacional mental. E seja paciente consigo mesmo. Hopkins dizia que você passou anos, talvez décadas, construindo consciência de limitação. Vai levar tempo para reconstruir completamente. Mas cada dia que você pratica, cada vez que você escolhe o saber ao invés do medo, você está esculpindo uma nova consciência. E essa nova consciência inevitavelmente se manifestará em forma externa correspondente. Então voltamos ao começo. A diferença entre declarar com ansiedade e declarar do saber tranquilo não é a frase que você usa, é o estado de consciência de onde a frase nasce. Você pode dizer as palavras mais elevadas, mas se vêm de um lugar de medo e separação, elas não têm poder criativo real. Mas quando você declara a partir do reconhecimento genuíno de que só existe uma presença, um poder, e que você é a expressão dessa presença, não separado dela, suas palavras se tornam portais através dos quais a realidade invisível se manifesta. Não porque você convenceu Deus a te ajudar, mas porque você removeu os bloqueios mentais que impediam que a abundância natural de Deus fluísse através de você. Emma Curtis Hopkins nos deixou um caminho claro. Negue poder à aparência de falta. Afirme a verdade da abundância infinita. Reconheça sua unidade com a fonte de toda provisão. Agradeça antecipadamente pela manifestação e depois solte completamente, confiando na lei perfeita. Este não é um pensamento mágico. É prática mental científica baseada em princípios espirituais testados por mais de um século. A pergunta agora é: você está pronto para sair do ciclo de declaração ansiosa? Você está disposto a cultivar esse estado de saber tranquilo, mesmo quando tudo ao redor parece gritar o oposto? Não é fácil. Hopkins nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que funciona. Porque não é baseado em crença humana caprichosa. É baseado em lei divina infalível. Declare sim. Afirme sim. Mas faça isso do lugar de quem já sabe que está unido à fonte infinita, não do lugar de quem está implorando do lado de fora. Mude o lugar de onde você declara, e tudo mudará. Esta é a promessa. Este é o convite. Este é o caminho que Hopkins iluminou e que está disponível para você agora. Há trabalho para você fazer, e você o faz com alegria. Há bem destinado a você, e você o recebe com gratidão. Não porque é especial,
Mas porque é a expressão de Deus, e Deus, sendo bem absoluto, só pode se manifestar como bem na sua vida. Declare isso, saiba disso, viva disso, e observe a riqueza fluir naturalmente, sem esforço, sem ansiedade. Se este vídeo te ajudou a perceber a diferença entre declarar com ansiedade e declarar do saber tranquilo, deixe um comentário agora dizendo: qual dos sinais de transformação você mais quer desenvolver? Paz interior, generosidade natural ou a capacidade de soltar sem ficar checando resultados? Escrever isso não é só interação. É você reconhecendo conscientemente onde está e para onde quer ir. E esse reconhecimento já é o primeiro passo da transformação. Se inscreva no canal para mais ensinamentos profundos, de Emma Curtis Hopkins e outros mestres esquecidos do novo pensamento. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está declarando, afirmando, fazendo tudo certo, mas ainda vive com o coração apertado por dentro. Essa pessoa precisa entender que o problema não é a técnica, é o estado de consciência. E lembre-se, você não atrai o que você diz, você atrai o que você é. Então, seja tranquilidade, seja certeza. Seja o saber silencioso de que só Deus é real e só Deus tem o poder. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, declare sem ansiedade.